Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Contras Fluxo e hoje nós vamos falar sobre cinema, arte e outras coisas mais. Mateu, solta a vinheta aí. Falando com uma pessoa aqui que talvez você já tenha assistido, mas eu vou deixar ela se apresentar. Fernanda, seja bem-vinda aí ao Contras Fluxo. Como dizemos aqui em Salvador, quem é você na fila do pão, né? Essa é uma pergunta difícil. Quem sou eu? Até hoje eu estou buscando essa resposta. Bom, eu sou uma mulher artista, baiana, francesa, tenho 2 filhos, sou cineasta, sou documentarista, apresentadora, sou mãe, sou filha. E nesse momento, falando em filho, você tem um filho novo, né? Que é o seu canal no YouTube, que é Passa Lá em Casa. Eu tenho esse projeto, que era um projeto que eu queria realizar já há muito tempo. Uhum. Eu acho que desde muito nova eu olhava assim entrevistadores na televisão. Eu pensava, eu gostaria de um dia ter um programa de entrevistas. Isso sempre me fascinou. Foi essa necessidade que eu tinha de fazer um produto que fosse de uma certa forma imediato. Eu queria ver o resultado. E eu precisava estar com seres desejantes. Mas mesmo sendo rodado em Paris, a sensação que me dá tá sendo rodado no Brasil. Eu gosto desse seu ponto de vista. Eu gosto de ser brasileira. Eu gosto de falar francês com sotaque baiano. Eu gosto da minha identidade. Eu me identifico com aqui, apesar de me identificar com lá também. Acho que você não precisa se identificar só com um lugar. Você pode se identificar com diversos lugares. Ou com você própria, né? E criar o que é que você acredita. Acho que essa é a identidade em si. Mas essa expressão Passa Lá em Casa é uma expressão mais brasileira mesmo? Paris e outros lugares do mundo o pessoal usa? Passa la maison, come by home. Come by home. Mas é uma expressão sim, que é usada aí no mundo afora? Eu acho que sim, eu uso bastante. Passa la maison. Em francês eu uso, em português eu uso muito mais. Acho que as pessoas aqui são muito mais disponíveis. Então, aqui minhas amigas estão sempre na minha casa. Lá também. Sempre tive muitas amigas. E sempre estão na minha casa. Eu gosto de ter a casa muito cheia e ter bastante amigo em volta. E aí eu precisava e queria, e o que eu buscava nesse momento era entrevistar pessoas que tivessem com muitos desejos, entende? Então, por isso eu fui por essa via de entrevistar o Christian Dunker, que podia me ensinar, digamos, ou que eu não sei se ensinar, mas eu aprendi com ele sobre o desejo. Espero que os meus espectadores também tenham aprendido. Vamos deixar aqui, gente, na descrição um link lá do canal. E eu preciso dessa questão, assim, do encontro. O documentário, ele é feito de encontros. Com Leonor e Elisângela, eu tive verdadeiros encontros sinceros com elas duas. Vamos só contextualizar aqui, né? Loucura Entre Nós é um filme, foi lançado em 2016, baseado no livro de Marcelo Veras. Fernanda foi a diretora desse filme, né? Para muitos que estudam na área de psicologia, é um filme praticamente obrigatório lá, para quem está lá na graduação, né? Mas como é que surgiu essa ideia da Loucura Entre Nós? Como é que chegou até você, né? Marcelo, ele tinha esse projeto que se chamava Cria Mundo, e ele me sugeriu que... Eu estava procurando um projeto profissional na época, e ele me sugeriu que eu fosse conhecer o Cria Mundo e que, quem sabe, eu pudesse surgir uma ideia de fazer um filme. E foi uma ideia dele, fazer um documentário sobre esse assunto, sobre o Cria Mundo. O Cria Mundo é uma estrutura que, para quem viu o filme, sabe, mas quem não viu o filme, é uma estrutura que fazia parte do Hospital Juliano Moreira. Era como se fosse assim um hospital-dia. Não é um hospital-dia, era um lugar onde as pessoas podiam ir para fazer ateliês, para trabalhar, fazer atividades de criação de artesanato. E aí eu conheci o Cria Mundo e entrei no hospital e eu me fascinei por aquele mundo. Na verdade, eu senti muito medo, muito, muito, muito medo. Um medo
muito forte Uhum. a primeira vez que eu entrei lá. Mas uma característica minha é que quando eu sinto muito medo de alguma coisa, eu preciso necessariamente enfrentar esse medo. Então, eu decidi que eu precisava fazer esse filme para eu conseguir me entender. Tinham questões minhas muito fortes que eu precisava entender qual era o meu lugar lá, por que eu estava naquele lugar e por que eu sentia medo dali. O processo também foi dentro de você, né? Para mim, o filme é o meu encontro com aquelas pessoas. É o meu encontro com Leonor, com Elisângela. Foram pessoas que transformaram a minha vida. Foram pessoas que fizeram eu ser quem eu sou hoje. Eu acho que a Leonor e a Elisângela eram quem eu era aos 27 anos. Uhum. Eu não acho que alguém possa passar por um hospital psiquiátrico, possa ter entrado no Juliano e não ter sido modificado. Eu não posso falar pelos outros da equipe, mas eu fui muito modificada por essa experiência no hospital. Uhum. Eu acho que o que mais me modificou foi, por exemplo, assim, a forma como eu lidava com as pessoas. Por exemplo, tenho 1000 exemplos de como eu fui transformada, mas a forma como eu lidava com as pessoas que tinha sempre, antes dessa experiência, um pouco a ver com a sedução. E eu senti que naquele espaço não podia ter sedução, que tinha que ser uma sinceridade absoluta no que eu tinha dito, no que eu dizia e nos meus propósitos, que tinha que ser claro que sedução não funcionava. Uhum. Então eu aprendi a ser sincera, por exemplo, lá. Eu aprendi muito lá, no ambiente do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Sim. E no diálogo com Leonor e com Elisângela e com todos os outros com quem eu conversei. Eu acho que elas foram as personagens principais porque eu me interessei por elas e elas por mim. Um interesse mútuo, Uhum. como o termo que se usa na psicanálise, a transferência, Uhum. né? Então, houve uma transferência forte entre a gente. Leonor se tornou muito minha amiga. Uhum. E a Elisângela também, mas Leonor, quando eu vim aqui para Bahia, eu sempre encontrava com Leonor, a gente saía para tomar um café. Ela era uma amiga querida. Ela se matou no dia em que meu filho nasceu. Então eu lidei com duas coisas extremas, né? Com a morte e com a vida. Aí eu me lembro que no dia Marcelo foi lá, ele estava por coincidência em Paris. Uhum. Ele pediu para não publicarem nas redes sociais até ele me contar. Aí ele foi lá em casa, meu filho tinha um dia de nascido, e aí ele me disse, eu tinha um dia que eu estava em casa com ele. Aí ele me contou que Leonor tinha partido. Aí foi muito difícil para mim, assim, ter que lidar com a vida e com a morte. Eu acho que talvez por isso eu não tenha falado tanto do filme na época que ele foi lançado. Eu fiquei feliz que Marcelo pegou o filme e saiu pelo Brasil divulgando o filme, mostrando e valorizando e apresentando para as escolas de psicologia. Uhum. Eu era convidada para os TEDx, para TED Talks, coisas assim. Eu, não quero falar. E eu acho que também essa mudança do mundo, né, que aconteceu, a força da palavra das mulheres, eu não me sentia muito legítima em estar falando. Eu tinha um pouco, assim, talvez de síndrome do impostor, como se o filme não tivesse sido meu. Me sentia eu me demorei para entender que o filme tinha sido o produto desse encontro, entende? Hoje em dia, quando você escuta isso, né, que o filme é uma referência para quem está na graduação de psicologia, psicanálise, quem está ali no processo inicial, o que é que você sente isso, né? Como é que você se sente recebendo essa informação? Eu fico muito feliz, mas eu gostaria também que o filme tomasse uma dimensão que fosse para além da psicologia, para que esse assunto fosse a saúde mental, fosse alcançada, fosse debatida por vários meios, entre vários meios, não só
no nicho da psicologia. É que hoje em dia, para viver aquilo que você viveu, dificilmente se encontra essa acessibilidade. Então, você foi a janela, né? O filme, o documentário foi a janela para quem está estudando. Eu acho que foi uma série de fatores que contribuíram. Marcelo tinha sido diretor do hospital, então ele abriu as portas para mim. A luta antimanicomial abraçou o nosso projeto. Sim. É lógico que tudo isso levou muito tempo. Foram meses para conquistar a confiança das pessoas. Sim, sim. No início, a gente ia para o hospital e éramos intrusos. E no final das contas, no final das filmagens, a gente fazia parte daquele ambiente, da paisagem. E chegar com todo aquele equipamento, né? Naquela época, os equipamentos não eram tão pequenininhos como é hoje em dia, né? Eu imagino que eram equipamentos não grandes. Não faz tanto tempo, assim. Faz 10 anos, né? A tecnologia mudou. Antigamente, uma câmera era uma câmera... não, mas nesse sentido... Não chamava muita atenção de quem estava lá? Na verdade, quando a gente começou a frequentar... tinha um segurança que nos acompanhava até o Criamundo, a gente não podia filmar outras coisas. Entendi. Tinha todo um protocolo, isso nos primeiros dias. Depois, fazíamos parte da paisagem. Fomos abraçados, muito bem recebidos pelo hospital, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos pacientes, por todos que frequentavam ali. São pessoas que eu mantenho contato até hoje. Foi um marco, assim, na minha vida, ter feito esse processo. Eu percebi, assim, também, por que eu tinha medo. Lógico que a gente tem ideias preconcebidas do que é a loucura. Então, a gente imagina o louco, me permita usar essa palavra, como... aquele que a sociedade tem medo, né? Existe uma porosidade muito relevante, uma fluidez muito relevante do que é normal e anormal. É um fio muito tênue que existe entre a normalidade e a anormalidade, o que diria a loucura. Então, eles, se a gente colocar no outro, mas... alguns deles têm uma percepção e uma lucidez muito forte do que está acontecendo. Então, às vezes, eu tinha a impressão de que eles eram os normais e a gente não, éramos os loucos. Então, isso me fez refletir e mudar, assim, como eu percebo a minha percepção sobre a sociedade, sobre a violência, sobre tudo isso, né? O que é normal, anormal. A gente vive numa sociedade muito normatizante. Muito encaixotada, né? A sociedade, cada dia que passa, quer colocar a gente muito numa caixinha, né? Então, dar esse espaço, eu acho essencial, dar esse espaço essa linha que é muito tênue, esse fio que a gente anda e não sabe qual é o lado que estamos, esse equilíbrio que pode ser rompido muito facilmente. E eu me sinto assim na minha vida. Interessante ouvir isso. Inclusive, eu até fiquei bem feliz, porque recentemente eu vi no meu canal, que tem um filme, um comentário da filha dela, que era bem pequenininha, na época da filmagem, e ela disse assim, esse é um dos filmes... Esse é o filme mais lindo que eu já vi na minha vida, alguma coisa assim. Aí eu fiquei bastante tocada com esse comentário. Na verdade, você toca o coração das pessoas, né? Você sabe disso. Se eu tô tocando o seu, eu tô feliz. Não só pelo documentário da Loucura Entre Nós, mas a cada episódio que você tem gravado lá no Passa Lá em Casa, de fato você toca, né? Você leva a gente para lá, né? O formato que você faz, a forma que você conduz. É um formato que deixa a pessoa muito, muito à vontade mesmo, assim. É como eu estava falando, essa questão do encontro, por exemplo, eu aqui, eu fico com vontade de colocar perguntas para você, de saber sobre você. Eu acho que eu sou uma pessoa que pergunto muito mais do que falo. E que tal a gente fazer isso agora, sem combinar? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Por que você resolveu fazer o Ironman?
fazer o Ironman, para mim, foi mais do que um porquê apenas, né? Foi para, de fato, me mostrar que eu estava num corpo livre, né? Num corpo que era capaz de fazer algo que poucas pessoas ao longo dessa vida conseguem fazer, que é completar aquela prova. Eu fiz a prova em 2022. Para quem não sabe sobre a minha história, gente, eu emagreci mais de 100 quilos, sem precisar de cirurgia e sem remédio. E aí, a partir dali, eu comecei a colocar alguns objetivos, né? E até então eu tinha colocado objetivos pequenos, objetivos curtos, como fazer uma prova de meia maratona, uma maratona. É quando eu coloco 2 objetivos grandes. Um primeiro foi o Iron, que é esse que você está perguntando, e o segundo objetivo, que é, de fato, descer do Everest, né? Esse segundo objetivo é um objetivo que vai levar um certo tempo, mas ele ainda Não é está... subir o Everest, é descer. Eu preciso descer, né? Então... eu quero descer do Everest. Não, mas você podia subir de helicóptero e descer a pé. Então, por isso que ficou a minha pergunta. Na verdade, é sobreviver ao Everest. O objetivo é conseguir voltar de lá vivo, né? Existe um índice muito grande, eu não tenho esse número, mas o maior índice de morte é na descida e não na subida, né? Seja para quem não atingiu o cume, mas é de fato no momento de descida. E aí o meu objetivo, de fato, é chegar na base vivo, né? Algumas pessoas têm como objetivo de vida dizer, eu só quero ir até a base do Everest. Eu também quero ir, mas na volta, né? Quero passar por lá. Mas até então, o primeiro objetivo que daria para se fazer ali dentro de 2, 3 anos era fazer o Iron, né? E o porquê era, de fato, entender que eu estava já dentro de um corpo livre, né? Eu me sentia preso ali quando eu tinha mais de 200 quilos dentro daquele corpo. A partir do momento que era difícil para mim andar de avião, porque não cabia dentro de uma poltrona, era difícil passar dentro de uma borboleta de ônibus, era difícil ir assistir um filme, por exemplo, numa sala de cinema. Então eu me sentia preso dentro daquele corpo. E a partir do momento que eu começo a me libertar, né, daquele corpo e tenho liberdade, isso muito mais do que estético ou emagrecimento, eu estava me sentindo livre mesmo. Eu disse, poxa, por que não fazer uma atividade que poucas pessoas conseguem completar? Aí eu vou treinar para o Iron, né? Eu me torno um triatleta durante um período e vou lá para o Iron. Fui o último a chegar, não sei se você viu um pouco sobre a minha história, eu fui o último a chegar, mas cheguei dentro do prazo limite, né? Outras pessoas chegaram depois de mim, mas um dos meus objetivos, que é uma coisa que eu não conto assim tão abertamente, estou contando nesse livro novo que eu estou lançando agora, que um dos meus objetivos era não me lesionar. Porque muitas das vezes as pessoas completam provas extraordinárias como essa, mas elas ficam lesionadas. Assim como no Everest, o meu objetivo não é só chegar ao topo, é de fato voltar e continuar vivo, né? Então, um dos meus grandes objetivos lá do Iron era de fato não me lesionar, né? E aí eu consigo chegar no final da prova inteiro, né? Apesar de estar muito debilitado fisicamente, mas no dia seguinte eu tinha força para correr e fazer outras atividades físicas também, né? Vai ser incrível a história. E nesse sentido, eu me identifico, porque às vezes as pessoas, meu pai, minha mãe, perguntam, você está feliz? Eu acho que muitas vezes a resposta para essa pergunta seria não. Mas eu não sei se a felicidade é importante, entende? Eu acho que a superação é importante, a curiosidade é importante, o interesse é importante. Quando eu penso na minha vida, os momentos mais felizes que eu tive foram, sem dúvida, com certeza, até agora, quando eu tô com meus filhos. É quando eu sou mais feliz. Isso é precioso. Mas, quando eu faço uma retrospectiva assim, do que eu passei, os momentos em que eu me coloquei em prova, como o que você fez, são os momentos que mais me marcaram. Que eu não estava feliz, eu estava mal. Quando eu comecei o projeto do Passa Lá em Casa, eu estava, assim, muitos anos sem me inteirar sobre o que estava acontecendo no mundo. Foi uma forma também de eu me educar. Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu leio absolutamente tudo que a pessoa escreveu, falou, em entrevistas, os livros, tudo. Eu sei tudo. Tem uma história engraçada até que eu fui entrevistar o Raí.
Aí ele tinha me dito que que me daria essa entrevista, a gente marcou a data, eu encontro com ele num evento, antes da entrevista, alguns dias antes da entrevista. Aí ele, tudo certo, tudo certo, tá, a gente vai se encontrar tal dia. Aí eu falo, eu sei que a sua fruta preferida é morango. Que interessante. Aí ele disse, não, de onde você tirou isso? Mas ele tinha dito em uma entrevista antiga que eu tinha visto, e provavelmente ele tinha esquecido, ele já tinha mudado de gosto. Naquele momento era morango. Então, eu procuro entrevistar, saber de tudo para as entrevistas, mas o que é essencial é perder o controle na hora da entrevista. Entende? Então, as minhas entrevistas têm essa característica. É um documentário, de uma certa forma. Por exemplo, com Maria Fernanda. Foi lindo, porque a gente viveu o presente. Eu estava com uma atriz na minha frente, super renomada, reconhecidíssima, maravilhosa, incrível. E eu estava dirigindo o programa, sendo entrevistadora, era a minha primeira entrevista, ou a minha segunda entrevista. E aí eu falava para ela, por que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo? Aí ela pegou na minha mão assim e falou, a gente vai viver. Eu achei a coisa mais poética. Lindíssimo. Esse episódio dela é lindo também. Eu achei lindo. Aí a gente... enfim, abre o espaço. Isso aconteceu com todos. Com o Christian. Eu pendurei o Christian na parede. Eu queria pendurar o Christian na parede. No meu trabalho de assistência de montagem, eu tinha visto como isso era feito. E que era muito simples de fazer. Sim. E ele topou assim, de cara? Ele disse, eu faço tudo o que você quiser. Total. Ele é muito gente boa. Ele confia plenamente. E aí, eu falei, Christian, eu quero te pendurar na parede, mas... que pergunta você acha que combina? Aí ele, pergunta, o que você faz de levitar? Aí a gente constrói juntos, entende? Eu acho que por isso que tem essa liberdade no programa. Tem uma certa... aí a gravação leva um dia apenas? Leva vários dias? Não, leva um dia. Um dia inteiro. Porque tem várias locações, assim, né? O que é muito. É muito. Mas... eu acho que vale muito a pena, porque vira um documentário, a relação muda. As pessoas com quem eu passei um dia se tornam próximas, a gente troca confidências, e quando não está filmando, eu faço o Christian do meu psicanalista, fico contando os meus problemas. E as coisas que acrescentam demais na minha vida. Então é muito bom estar em contato com pessoas que têm tantos desejos e que são tão talentosas. A formiga na profissão dela, tudo que ela enfrentou, todos os desafios que ela enfrentou. É lindo de ver e de estar com pessoas que querem muitas coisas, que fabulam muito, entendeu? Isso me inspira. E eu estava vivendo uma fase em que eu não estava vivendo isso do desejar, que era o que eu vivi na época da loucura, que é por isso que ele conseguiu ser feito. Porque para fazer um filme no Brasil é muito difícil. Você precisa de muita perseverança. Em todas as áreas, né? Inclusive financeira também. Não é isso. Você precisa de muita perseverança para conseguir levar um tipo de projeto desse até o fim. E eu consegui com a loucura. E eu estava achando que eu não ia mais conseguir fazer isso. E eu acho que conviver com essas pessoas que querem muito alguma coisa, que conseguiram e que foi fundamental para mim. Então, na fase em que eu estava vivendo, que eu estou vivendo, era aquele tipo de situação que eu precisava de pessoas que eu gostaria de ouvir, que eu estava querendo ouvir. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, né, foi o fato de você dizer que o ápice, né, não sei se foi essa palavra que você usou, é no momento que você perde o controle, né, na entrevista. Quando você perde o controle é que, de fato, existe aquele... podemos chamar de gozo? É o gozo da entrevista ali? Quando acho que sim. Perde o controle. Eu não sei. Eu não sou psicanalista. Eu sou uma curiosa da psicanálise. Sim, nem estou falando da palavra técnica, nada disso, mas seria o ápice mesmo da entrevista, quando você perde o controle? Eu acho que o meu prazer é quando acontece o encontro. E independentemente se eu estou entrevistando no hospital psiquiátrico, se eu estou aqui com você, entendeu? Se eu estou com
com alguém num ponto de ônibus, ou quando um encontro acontece, quando... na psicanálise, eu acho que eles usam transferência. Eu acho que na Bahia pode dizer assim, quando dá liga, né? Quando dá essa liga entre as pessoas. Eu acho que o material humano, para mim, é o que mais me interessa. Eu adoro conversar com as pessoas. E em tempo de inteligência artificial, cada dia que passa, a gente tem perdido esses encontros, né? Esse momento a gente tem perdido e deixado de forma muito superficial, né? Às vezes a gente consulta muito mais uma inteligência artificial do que uma outra pessoa para tirar uma dúvida, alguma coisa assim. Eu tenho visto muito isso. Bom, ainda não é o meu caso. Eu uso bastante a inteligência artificial, mas para responder e-mails burocráticos, assim. Coisas burocráticas que não precisam de emoção. Mas eu consigo, quando eu pego uma legenda, quando eu estou vendo o Instagram, aí eu vejo uma legenda, dá para ver na hora. Eu consigo ver na hora. Talvez a inteligência artificial evolua a um ponto que não me permita mais entender. Mas eu vejo, isso aqui foi o ChatGPT. Isso aqui não, a pessoa escreveu. Você está indo ali para mecanismos que não são criativos, né? Quando eu falo inteligência artificial, é a partir do momento que ele já está se tornando criativo, né? A partir do momento que você já pode fazer uma pergunta e eu consigo trocar uma ideia com ele falando sobre contra-fluxo, né? Eu dou uma base para ele o que é e dentro daquilo ali ele já vai criando. Inclusive, essa semana eu estava fazendo um teste de um aplicativo. Vou deixar aqui também na descrição, gente, que eu não lembro agora o nome. Esse aplicativo, você dá um conteúdo para ele, seja o filme, por exemplo, A Loucura Entre Nós, e ele gera um podcast entre duas vozes artificiais sobre aquele tema. Como se fosse aqui a gente conversando, né? E não é uma coisa assim, tipo, muito mecânico. Você consegue entender que é uma voz robótica, mas as sacadas que ele traz ali são sacadas que uma ou outra pessoa traria aquela sacada ali, entendeu? Assim, como humano mesmo. As coisas estão tomando uma proporção que eu acho que está existindo um desvaziamento de si. As pessoas estão trocando com a inteligência artificial e muitas vezes não percebem que a troca com a inteligência artificial vai lhe falar o que você quer ouvir. E perde a surpresa, que é esse perder o controle, né? A inteligência artificial vai lhe responder o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir ou o que você não esperava em ouvir. Eu acho também que é muito importante numa troca as pausas, as hesitações, os gestos, o olhar. Jamais a inteligência artificial vai entregar isso. Eu digo não sei se jamais, mas talvez. Eu acho que jamais. Até, uma Fernanda, talvez uma outra coisa muito parecida, mas... quando eu digo jamais, é essa singularidade mesmo de cada um de nós. Acho que é isso, a singularidade de cada um. Eu queria muito ter filho, ter filho. E eu não estava conseguindo ter filho, estava demorando para vir. E aí eu resolvi escrever um curta-metragem a partir de uma conversa que eu tive com o meu marido. Ele me perguntou, se você pudesse ter filho e o filho ser gestado por uma máquina, um forno instalado na sala de jantar, você aceitaria um forno na sua casa? Ele me colocou essa questão. Aí eu, não, de jeito nenhum. Não, eu quero ter meu filho e gestar meu filho. Essa foi a minha resposta. Mas conversando com amigas que já tinham tido filho, era polêmico. Várias diziam, com certeza absoluta, uma chatice, a gravidez. Cada um dizia uma coisa. Aí me surgiu a ideia de fazer um filme sobre isso. E eu fiz um curta-metragem ficcional, em que tem uma mulher que quer trabalhar, que quer viver a vida dela, que é uma excelente profissional, que tem uma carreira, que é bem determinada e que instala, que nessa ficção científica, instala um forno na sala dela para gestar o filho dela. E nisso, ela tem um filho que nasce sem umbigo. É uma ficção que eu fiz. Foi a minha primeira ficção. Então você já teve um desumbigado? Pois é. Já tive, meu desumbigado. Mas aí eu entendi que
Aí o filme é legal, já foi para festivais, passou no Panorama, aqui em Salvador. Sim. Mas eu não consigo me ver no filme, entende? Mas onde que eu queria chegar? Onde eu quero chegar? Um mês depois que eu filmei isso, eu estava grávida. Então, você queria conversar sobre como é que a arte, o audiovisual, pode interferir na saúde mental. Sim. Quando você me ligou, você me propôs essa conversa. Sim. Eu imediatamente pensei nessa história, entendeu? A partir da confecção desse curta, da realização desse curta, do roteiro, foi a minha cura. Então, a câmera é a minha cura. É por isso que eu faço filmes, para me curar. Assim como você está se curando, você está ajudando outras pessoas a se curarem através da arte? Espero que sim, que eu sei que quando a filha de Elisângela escreve no meu canal o depoimento dela, sim, eu vejo os comentários que as pessoas fizeram, sim, eu acho que eu espero que seja essa a verdade, né? Eu não sei, mas eu espero que sim, que as pessoas, quando ouçam as entrevistas de Christian, de Formiga, de Raí, de Marcelo, que eles consigam entender e interpretar sobre eles mesmos, sobre o mundo, que isso dê repertório, como me dá. Então, eu acho que a arte em si é muito curativa. Quando eu entrei no hospital, uma das minhas questões era eu não queria ser intrometida, eu tinha muito cuidado, muito respeito por aquelas pessoas que estavam ali. Eu admirava muitas delas. Então, eu tinha uma preocupação muito grande de não ser invasiva. E eu vi que a nossa presença ali não era nociva, que estava tudo bem, entendeu? Que eu deixava todos muito à vontade para falar o que quiserem, quando quiserem. Eu acho que esse falar para a câmera, ser escutado, falar para mim, né? Eu acho que tem um efeito curativo. Eu recolher esses depoimentos, né? Porque eu não acho que eu dei voz a essas pessoas, mas eu recolhi os depoimentos delas. Eu acho que isso tem um efeito curativo, sim. Falar é importante. Eu, como fã do seu canal, já quero saber qual o futuro, né? Existem perspectivas aí pro... Existem. Pode ser ditas ou ainda não pode ser ditas? Existem perspectivas, existem. Em breve eu vou te contar, mas eu tô contente com o caminho que ele tá indo. Tô bem contente, tô feliz. Então não vai ter início, meio... Não tem fim, né? Eu espero que não. Não vai ter um fim tão breve, não, né? Não, mas eu quero continuar a fazer filmes de ficção. Pra mim, de ficção e de documentário também. Eu acho que esse trabalho como entrevistadora me ajuda demais a ganhar repertório para desenvolver o meu trabalho. Entendi. De cineasta, entende? Entendi. E aí eu quero muitas coisas, o problema é esse, eu quero muitas coisas, quero mais filhos até, quero mais viagens, quero mais filmes, quero muitas coisas, mas eu acho que é bom querer e desejar muitas coisas. Mas, mesmo que várias dessas muitas coisas fiquem no âmbito dos sonhos, o problema é não desejar. Mas quando você está desejando, está tudo certo. Muito bom. Passaria horas aqui conversando com você. Muito obrigado por ter topado, de ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite. E, como eu já te disse, vai ser importante para você que está assistindo aí em casa deixar seus comentários, mas curta, compartilhe e encaminhe também.